Chat aí, então. No chat eu botei o e-mail da turma. Crianças, eu vou voltar a repetir. Mandem o material pelo e-mail da turma. Não mandem mais pelo Jorge Químico, não. Jorge Químico, eu não consigo mais abrir vários e-mails. Eu estou com dificuldade danada. Eu vou até excluir ele. Não dá mais para eu abrir. Por isso que eu fiz esse e-mail para a turma. Bom dia, Anderson. Por isso que eu fiz. Entrei e saí rapidinho, pois bugou o áudio. Tudo bem. Enfim, é por esse e-mail da turma que eu quero que vocês mandem o material, inclusive de hoje, atividade que eu pedi para que vocês façam hoje, falando já o qualitativo do mês, né, iniciando a questão do qualitativo. E vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo de química orgânica. Então, vamos falar hoje do capítulo 3, tá? Capítulo 3 que fala sobre aí, os estudos de hidrocarbonetos, a classificação, no caso. Assim como o Christian, eu vou ser bem cirúrgico, tá? Não vou ficar só mostrando uma coisa, não. Vou escrever muita coisa aqui para vocês. Slide está lá no sala de aula. Eu vou abrir e vou botar lá para vocês. As páginas das atividades também vão estar lá, tá ok? Mas ainda digo no final da aula, quando eu for fazer a chamada para vocês. Olá, Raíssa, tudo bem? Só estou vendo a Maria Clara Feitosa, a Raíssa, a Isabela e a Mavi, que desligou a câmera nesse minuto. Mas eu tenho um presente aqui, a Gabriela, tem a Viviane. Opa, Marília, quanto tempo? A Marília, eu tô te devendo um livro, né? Cara, mas é uma vergonha para mim isso. Eu vou te pagar esse livro, com uma bomba lá no seu Sampaio, se Deus quiser. Olá, Gabriele. Então, isso é importante para mim, eu gosto de ver vocês. Olá, olha aqui, ó, Ana Beatriz. Cadê o caboclo? Tá escondido. Eu penso que eu não vi ele ali na aula do Christian, né? Na aula do Christian, ele aparece. Na minha, ele se esconde. Deixa quieto. Eu vou lembrar disso lá no final. Viu? Oi? Quem? O João Pedro. Ah, Lopes. tá. Na aula do Christian ele aparece. Na minha, eu vou lembrar do juízo final. O senhor pode colocar a foto das páginas no Classroom? Sim, coloco sim. Coloco sim. Terminar aqui, eu vou colocar a aula gravada e tudo. Esse slide aqui, ele não vai estar completo, né? Porque eu tô colocando ele branco, porque eu vou fazendo com vocês aqui em sala. Ok? Ok? Estão vendo aí já o slide? Bora lá? Sim. A gente fala dessa questão de classificação dos hidrocarbonetos. Hidrocarboneto é uma função orgânica. Vocês lembram lá no primeiro ano que o dos Anjos falava lá das funções orgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos? Vocês lembram disso? Nos orgânicos também nós temos as funções. Então, quando a gente trabalha com questão de grupos funcionais, a gente fala de compostos que têm propriedades químicas e físicas semelhantes e eles vão ser classificados ou diferenciados por seus grupos funcionais, né? Por suas funções orgânicas. Então, por exemplo, se eu faço bem aqui para vocês, ó, eu vou colocar aqui alguns grupos, ó, por exemplo, eu vou colocar essa estrutura aqui, ó. Vou colocar essa outra aqui, ó. Vou colocar essa daqui que nós conhecemos. Então, todos esses que eu estou fazendo, opa, tem alguém pedindo para entrar, deixa eu ver quem é. Felipe, entrou? Não vejo mais a solicitação dele. Então, todos esses daqui são grupos funcionais. Esse que eu coloquei primeiro, ele tem a função álcool. O álcool que nós conhecemos é essa função aqui. Esse outro que vocês estão vendo é a função cetona. É a cetona. Aquela mesmo que vocês vão lá no seu Zé, coloca no caderninho, para poder tirar o esmalte da unha. É a função cetona. E essa daqui é a função hidrocarboneto. Hidrocarboneto. Que vem a ser hidrocarboneto? Dá para a gente dizer o que é, né? Carbono e hidrogênio. Quando você olha para uma cadeia e você observa só carbonos e hidrogênios na cadeia, independente dela ser uma cadeia aberta ou fechada, que nós já trabalhamos sobre isso,
nós classificamos essa cadeia, esse grupo funcional, como sendo um hidrocarboneto. Os hidrocarbonetos, que é o nosso primeiro conteúdo, que eu vou falar de todos, tá? Eu não tenho só álcool, gente, nem cetona. Eu tenho aldeído, eu tenho ácido carboxílico, eu tenho amina, eu tenho amida. Ainda digo para os rapazes que eles precisam ter meta, porque metafetamina. Deu para entender a piada aí? Metafetamina. Desculpa aí, gente, são as piadas de química orgânica. Eu sei que eu vou perder a amizade de vocês por uma piada fraca que nem essa, mas eu precisava falar isso. Bom dia. Era o meu sonho falar isso daí, mas tudo bem, desculpa, eu vou melhorar minhas piadas de orgânico. Então, a gente começa com o grupo hidrocarboneto. É o pai de todos, tá? Vou dizer assim. O hidrocarboneto, como eu já coloquei ali, o grupo funcional do hidrocarboneto, tá aqui do ladinho, o grupo funcional, é justamente o carbono e o hidrogênio. Foi o que eu tinha dito no início. Então, a gente olhou para a cadeia, viu apenas carbono e hidrogênio, a gente vê o grupo funcional hidrocarboneto. Os hidrocarbonetos, ele tem suas divisões, tá? Vou colocar aqui, vou mudar de cor, vou botar aqui um preto, pronto, que são justamente os alcanos, os alcenos, os alcinos, aí nós temos os alcadienos, e aí nós vamos ter isso daqui tudo para a cadeia aberta. Esses al, que vocês estão vendo aqui, ó, significa aberta, tá? Alcenos, alcanos, alcinos e alcadienos. E nós temos também os ciclanos. Olha o ciclano que vocês conhecem aí, ó. Quem foi que falou contigo? Ah, foi o ciclano. Olha, eu já falava de química orgânica e não sabia, né? Ciclanos, ciclenos e os aromáticos que nós já trabalhamos, né? Falei para vocês sobre aromático. Então, tudo isso aqui se enquadra nessa função hidrocarboneto. Eu vou falar de cada um deles, tá? Vou falar dos alcanos, alcenos, alcinos, dos alcadienos, dos ciclanos ou cicloalcenos ou cicloalcanos, vou falar disso daí também para vocês, tá? Mas antes de aprofundar sobre isso, a gente tem que falar com o dono de tudo isso daqui. Quem é o dono de tudo isso daqui, professor? Aí o PAC. Aí lá volta a piada fraca. Escutem. Qual é o barulho de um químico caindo de um prédio? PAC. Eita, agora vocês vão entender o porquê. Quem é o PAC? Então, a relação de tudo isso daqui vem das regras da IUPAC. Regras da IUPAC. IUPAC, crianças, é Instituto Universal de Química Pura e Aplicada. Olha o nome, IUPAC. IUPAC. É só para fazer aí a alusão à IUPAC, tá? Então, a IUPAC, ela define a nomenclatura, entendeu aí? Entendeu aí, Maria Clara? Aí, viu? Maria Clara agora curtiu das minhas piadas fracas. Então, a IUPAC, ela define a nomenclatura e a classificação de todos esses grupos, né? Inclusive os que eu mostrei para vocês no início. Então, quando eu vou fazer a classificação desses grupos, é chamada nomenclatura, vou até fazer bem aqui, ó, nomenclatura. A nomenclatura de todos eles passa por uma regrinha. E essa regrinha é a chamada, olha o português entrando na vida de vocês agora, ó. Prefixo. É a gramática, né? O infixo e o sufixo. Prefixo, infixo e sufixo. Agora eu sou o professor Dimas Rodrigues, agora na aula aqui. Né? Vamos falar agora da morfossintaxe da química orgânica. Quando se fala de prefixo, crianças, quando você olha
Virou o predador. É isso, o predador. Como é que o Gabigol faz? Sim, né? O predador. Sou o predador Dimas Rodrigues agora. Então veja lá. Igualzinho, né? Eita, meu Deus, lascou. Quando a gente fala de prefixo, vocês podem puxar uma setinha e colocar assim, ó. Quantidade de carbonos na cadeia. Quantidade de carbonos. Vou botar até em letras garrafais. Você vai olhar para a cadeia e vai ver quantos carbonos tem. 1, 2, 3, 4. Então, aí lá você vai definir o nome através desse prefixo. O infixo é o tipo de ligação. Tipo de ligação. Se ela é uma ligação simples, né? Vou até colocar bem aqui, ó. Você tem ligação simples. Você vai ter ligação dupla. Você vai ter tripla. Então, ó, simples, dupla, e aqui, tripla. Simples, dupla e tripla. O sufixo, vou colocar para cá, que não fiquei sem espaço. O sufixo, ele indica a função. Indica a função. Deixa eu dar um exemplo. Os hidrocarbonetos, a função, o sufixo termina com O. Coloquei o O aí, ó, e vou até puxar para cá, que esse O é a função de hidrocarboneto. Terminou em O, você já consegue classificar o nome como sendo a função de um hidrocarboneto. Então, começamos pela questão das regras aí da IUPAC. Então, prefixo, o que é, gente? Prefixo. Quantidade de carbonos na cadeia. Infixo é o tipo de ligação. Se é uma ligação simples, é o quê? An. Se é uma ligação dupla, é o quê? Em. E se é uma ligação tripla, é in. Eu vou colocar mais algumas Professor, um coisinhas. exemplo do infixo tá no alcanos, né? Isso ali. Rapaz, a Antônia é demais. Aqui, ó. Os alcanos só tem ligações simples. Os alcenos, ó, ligações duplas. E os alcinos, ligações triplas. O acadien tá dizendo o quê? Dien. Esse di é duas. Eu tenho duas ligações o quê? Duplas. Não é? Então, é através dessa representação que nós vamos indicar aí os grupos funcionais, a natureza e a nomenclatura de todos eles. Então, deixa eu colocar bem aqui uma observação. Vou mudar de cor. Vou botar aqui um azulzinho. Observação. Ainda nos infixos. Vou colocar aqui, ó. Infixos. Nós vimos lá o an, em, in. Não é? Mas nós podemos ter o dien, que é justamente duas duplas. Essas duas duplas, eu vou mostrar para vocês que elas podem ser alternadas, ou que elas podem ser conjugadas, ou podem ser isoladas. Vou mostrar isso para vocês. Elas podem ter o que nós chamamos de enim. O que vem a ser esse enim, professor? Eu vou ter uma ligação dupla e vou ter uma tripla. Se vocês olharem para a cadeia, independente dela ser uma cadeia aberta ou fechada, o nome dessa cadeia vai ter esse enim para indicar que você tem a presença da dupla e tem a presença da tripla. Tem outra coisa importante que eu vou mostrar para vocês na próxima aula, que é como eu vou fazer a classificação, ou seja, como é que eu vou numerar a quantidade de elementos na cadeia e vou dizer o nome dela. Eu vou mostrar isso para vocês. Tá bom? Até aí, tudo bem? Até aí, tudo bem? Deu para entender essa primeira partezinha aí?
Ótimo. Vamos agora colocar bem aqui a regrinha básica do prefixo. Sim, professor, deu. Entender. Graças a Deus. Prefixo, quando eu tenho um carbono na cadeia. Vou botar aqui, ó, bem bonitinho para vocês. Um carbono. Aí você vai dizer que é o match. Só tem um carbono, é match. Se você tem 2 carbonos, eu estou abreviando, tá? Et. Desse jeito. Match é um carbono. 2 carbonos é o quê? Et. 3 carbonos, prop. Ó, lembrando que esses nomes aqui, eles não são convencionais. Match, et, prop, 4 carbonos. Ah, o nome já vão entregando, né? De como é composto, de quantas ligações, quais são os tipos de ligações, e as Justamente. características. É isso aí. Por isso que é chamado grupos funcionais, né? Eles têm características muito parecidas. Vão se diferenciar, né, pelo seu grupo funcional. Pode ser hidrocarboneto, pode ser um álcool, pode ser um ácido carboxílico, que eu vou mostrar todos para vocês. 5 carbonos. Aí começa a entrar no latim, né? Aí pente. 5, né? 6 carbonos. Aí vem o X. É o Flamengo X, né? Aí vem o 7, né? 7 carbonos. Ó, que tá onde, rapaz? Agora que foi X. Hept, tá vendo? Ó? Hept, 7 carbonos. 8 carbonos. Oct. Aí, ó, oct. E 9 carbonos. Non. N-O-N, non. 10 carbonos. Dec. Palmeiras, né? Palmeiras é dec. Não é não? Não é não, Eduardo? Então, você olha para a cadeia e você vê essas quantidades de carbonos, aí você vai dizer, você inicia match, et, prop, but, pent, ex, ept, oct, non, dec. Vou até colocar o 11 aqui, ó. 11 carbonos. Aí vocês têm o chamado undec. 12, dodec. 13, tridec. E aí, por aí vai. Né? Vamos voltar aqui em o infixo. Nosso amigo aqui. Rapaz, desculpa esse barulho aí, porque tem um rapaz aqui derrubando a árvore da casa dele desde final de semana e não conseguiu ainda. Aí fica com essa motosserra aí, fazendo esse barulho chato. Vocês estão ouvindo, então? Até 10, professor. Não, tem muito mais, mas o nosso livro, inclusive, tem essa representação. Tá? Depois eu vou postar para vocês lá no sala de aula uma regra de nomenclatura e o PAC. Só nomenclaturas mais atualizadas, ok? Então, falei, né, do infixo. Ligação o quê? Simples, né? Em ligação o quê? Dupla. Dupla. Oi. Não, só respondi. Ah, tá certo. Eu acho que você já fez uma pergunta. Aí vem o dien, que são 2 duplas. E o enin, que tem uma dupla e uma tripla. Mas tem o diin também. Se fosse diin, esse di significa 2, né? Diin seria 2 triplas, né? Se quiser colocar aí diin, não tem problema. Nós vamos ver aqui a questão dos multiplicadores. Já os sufixos, eu vou colocar alguns exemplos aqui para vocês. O sufixo, por exemplo, O, eu vou botar aqui, ó, hidrocarboneto. O sufixo ol, o nosso amigo álcool. O sufixo al, de aldeído. Daqui é tudo no final, tá, gente? O sufixo ona vem de cetona. E o sufixo oico
é de ácido carboxílico. Ácido carboxílico, que nós vamos estudar todos eles. Mas como eu falei para vocês que estamos trabalhando com hidrocarbonetos, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos lá? Exemplo. Bora ver aqui. Eu vou colocar aqui, ó. CH3, ó, tá? Vou botar de forma condensada mesmo, tá? CH2, CH2, CH3. Como é que ficaria o nome dessa molécula, crianças? Como é que ficaria o nome? Primeiro, o que é que a gente vê? Prefixo. São quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. 4 carbonos é o quê? But. Bora lá? But. Mais. Qual é a ligação que eu tenho entre esses carbonos, gente? É dupla? Sim. É simples ou é tripla? Simples. Então é o quê? Não é não? É. E é um hidrocarboneto, não é, ó? Termino com O. Ó, Então vai ser o quê? O nomezinho? botando. Butano. Lindo, lindo, lindo isso. Butano. Aquele mesmo que a gente vai lá comprar que é R$100 hoje. A pessoa quer o quê? Butantan? Não, não é Butantan, não. Vamos mexer com biologia agora não, Eduardo. Deixa aí o Rodrigo Francisco chegar. O famoso gás de cozinha é isso daí, meu amigo João Pedro Lopes. Famoso e caro, né? Famoso e caro. Vamos ver outro exemplo aqui. Vamos ver outro exemplo. Agora eu vou fazer em forma de bastão. Ó, fazer assim, ó. Lembrando que cada inflexãozinha aqui é um carbono, né, ó. Então, bora contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá pro nome dele. X, né? Não é isso? Só tenho ligações simples, né, não? Mas vou botar uma dupla aqui, vou complicar um pouquinho, ó. Vou botar uma duplazinha aqui, ó. E professor? Iniciando. Oi. Aí no caso então é 4 carbonos simples hidrocarbonato, é? Não, No veja butano? bem. Não. É hidrocarboneto pela função de só ter carbono e hidrogênio. É hidrocarboneto por essa função. Por isso que eu terminei com Hidrocarboneto por O. quê? Porque só tem o carbono e hidrogênio na cadeia. Você não vê outra coisa além de Entendi. carbono e hidrogênio. Tá? Então, só é hidrocarboneto porque tem carbonos e hidrogênios, apenas. Agora, se eu tivesse um heteroátomo, era outra coisa. Aí seria outra função que depois eu vou explicar para vocês qual é. O que foi, Mavi, que você colocou? Não entendi. E ela é simples por quê? Porque eu tinha ligações simples entre os carbonos. Por isso que é AN. Que é só um tracinho, né? É, só um tracinho. Então, entre os carbonos só tem um tracinho, que é ligação simples. Se fosse a dupla, seria 2 tracinhos, e a tripla, obviamente, seria 3 traços. Tudo bem? Entendi. Ok? Então, ó, se aqui eu tenho uma dupla, tá vendo? Ó? Se eu tiver pelo menos uma dupla, eu já vou colocar em. Eu vou colocar. Eu tô colocando assim, mais para mostrar que é o prefixo, que é o infixo, que é o sufixo. Aí eu vou colocar o nome no final, tá? Então, hexen, e aqui eu só tenho hidrocarbonetos, carbonos e hidrogênios. Qual é a função aí? Qual é? O, não é não? O O vai indicar a função hidrocarboneto. Então, o nomezinho desse complemento daqui, ó, é hexeno, não é não? É o nosso amigo hexeno. Olha para o nome e faz a estrutura. Hexeno. Tem quantos carbonos na cadeia? 6. 6. Qual o tipo de ligação desses carbonos? Dupla. Eu tenho uma dupla nessa cadeia. Não é? Depois vocês vão entender que essas duplas e triplas elas precisam ser indicadas. Eu vou mostrar isso para vocês. Tá? E que função é essa? É hidrocarboneto. Por quê, professor? Porque termina com O. Terminou com O, hidrocarboneto. Até aí, tudo bem, crianças? Deu para compreender? Posso prosseguir? Sim. Pode sim. Beleza. Agora vamos entrar mesmo no hidrocarboneto. Nos alcanos, vamos lá. Opa, alguém pedindo para entrar, A Esther, chegou, Esther.
Então, vamos lá. Hidrocarbonetos, de fato. Vamos falar de alcano. Vamos começar com alcano. O alcano, gente, ele tem uns nomezinhos. Alcanos ou parafinas. Professor, parafina. Mas parafina não é aquele negócio que faz vela, não. Justamente. Parafinas. Os alcanos ou parafinas, eles são praticamente o pai de todos os compostos orgânicos. Praticamente. Eles têm uma fórmula geral. Pode anotar aí se quiser. A fórmula geral dos alcanos é essa daqui, ó. CnH2n mais 2. CnH2n mais 2. Não esqueçam nunca, gente, essa formulazinha. Não esqueçam nunca. É a fórmula que nós vamos necessitar sempre. Porque essa formulazinha aqui, gente, ela quebra um galho danado. Vamos dizer que vocês estão numa prova de algum concurso e lá pedem para que vocês indiquem a fórmula molecular de uma estrutura. E vamos supor que você tem aí 20 carbonos na cadeia. Eita, já pensou você contar 20 carbonos? Ó, como é que você resolve, ó? Esse N aqui, ó, N o que é? É a quantidade de carbonos, né, ó? Quantidade de carbonos que você tem na cadeia. Então, se tem 20 carbonos, então fica assim, né, ó, esse N é 20. Então, você já coloca aqui na fórmula molecular. Deixa eu mudar de cor aqui, ó. Você já vai colocar aqui, ó. C20, que são 20 carbonos. Você vê uma cadeia com 20 carbonos. Quantos hidrogênios vai ter? Os hidrogênios aqui, ó, vai ser 2 vezes 20 mais 2. Não é, ó? 2 vezes 20 mais 2, porque não é N. N não corresponde a 20, não é? Então, 2 vezes 20 mais 2. Não é isso? Então, você vai ter quantos hidrogênios na cadeia? Então, aqui dá 40. Mais 2, 42, né? Então, a forma molecular aqui seria o quê? C20H42, que é a quantidade que nós temos relacionados a hidrogênios. Então, você não precisa nem ficar contando. Contou os carbonos, você vai contar quantos hidrogênios tem. Não precisa. A fórmulazinha geral já te ajuda. Então, não esqueça da fórmula geral dos hidrocarbonetos. Não esqueça jamais. Tá ok? Então, vamos para a característica deles. Só tem ligações simples, tá? Ligações simples. Professor, o senhor pode repetir sobre a questão dos alcanos e das parafinas, porque minha internet caiu. Repito sim. Alcanos e parafinas só tem ligações simples. Eles possuem essa fórmula geral aqui, tá? Ó. CnH2n mais 2. Onde esse N é a quantidade de carbonos que você vê na cadeia. Então, eu fiz aqui um exemplo, uma cadeia com 20 carbonos. Então, já coloquei aqui em N, né? Ó. Não sei se você está vendo, eu circular aqui em cima. Coloquei em N. Para eu encontrar a quantidade de hidrogênios, o que é que eu faço? Aqui é 2 vezes N. Então, 2 vezes a quantidade de carbonos, que são 20, mais 2. Então, minha fórmula molecular, aqui a fórmula molecular desse hidrocarboneto é 20 carbonos e 42 hidrogênios. Por quê? Porque eu peguei 2 vezes 20 e somei a 2. E aí eu represento a cadeia do hidrocarboneto. Então, ele tem ligações simples, tá? Então, os alcanos, eles só vão possuir ligações simples. Vou colocar aqui, ó, entre carbonos, tá? Entre carbonos. Eu não posso esquecer que tudo está em função do carbono. Então, entre carbonos, nós temos ligações simples, tá? Então, vamos lá, vamos ver outra característica das parafinas. Elas são apolares. O que quer dizer isso? Elas não se misturam com água, não é? Elas têm o quê? Baixa densidade em relação à água, né? Elas têm baixa densidade. E essa densidade, né? Temperatura de fusão e ebulição também é outra. Está em função aqui do tamanho da cadeia. Na hora vocês vão entender que cadeias muito grandes vai aumentar aí a sua temperatura de fusão e ebulição. Vocês vão entender isso daí, tá? Mas vamos ao que interessa.
pela questão dos nomes, né, das características de cada um. Vou dar um exemplo aqui, muito parecido aqui do livro. Ele dá o metano. Vou botar na forma estrutural. E vou colocar ele aqui na forma molecular. Não é? Como é que seria o nome dele? Quantos carbonos eu tenho aí? Quantos carbonos eu tenho aí? Só tem um carbono, não tem? Então, como é que é o nome? Como é que eu inicio? O prefixo. Qual é o prefixo? Met. Vou voltar bem. Isso, ó. Eu ia voltar para mostrar, ó. Met. Não é isso, ó? Só tem um met, né? Que é um carbono. Então, met é o prefixo. Qual o tipo de ligação que eu tenho aqui? Simples. Ligação simples. Então, é o quê? An. Não é isso? E eu só tenho carbono e hidrogênio. Hidrocarboneto, metano. Isso, minhas crianças. Esse O aqui é de hidrocarboneto. Então, o nomezinho qual é? Metano. Não é isso? Ó? Metano. Vamos utilizar agora a relação da fórmula. Vamos dizer que eu peço em questão para que vocês coloquem para mim aqui a forma molecular dessa estrutura de bastão de hidrocarboneto. Isso aqui é a forma molecular. Você usar isso daqui, ó. Você usar a fórmula. Bora contar quantos carbonos nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, tem 8 carbonos. Se eu fosse contar a questão de hidrogênio, você não vai perder um tempo danado, porque eu tenho que fazer assim, ó. É só multiplicar a quantidade de carbonos por 2. Isso, eu não ia perder tempo fazendo isso daqui, ó. Justamente. Eu ia perder muito tempo fazendo isso daqui, ó. Com 8 carbonos eu perco um tempo danado. Imagine se fosse 18. Perdia mais tempo. Joga na fórmula, né, ó. CnH2n mais 2. Se são 8 carbonos, eu vejo aqui, ó. São 8 carbonos, né, ó. Então já tem aqui, ó, C8. Então vai ficar 2 vezes 8, ó. Por isso vindo aqui, tá vendo, ó? 2 vezes 8 mais 2, né, ó. Quanto é 2 vezes 8? 16. 16 mais 2, 18. Então a forma molecular é o quê? C8H18. Simples assim, galera. Simples assim a representação que nós temos aí dos nossos amigos alcanos ou parafinas. Deu para entender essa? Podemos prosseguir? Pode. Opa, deixa eu voltar aqui que dá até um pouquinho de espaço, né? Vou aproveitar. Deixa eu só resolver bem aqui um problema aqui de barulho, né? Que vocês estão ouvindo um barulho danado aí. Pronto. Silêncio absoluto agora. O outro grupo que nós vamos trabalhar aqui, ó, são os alcenos, ou também conhecidos como olefinas. Esse olefinas, ele vem do latim de óleo, né? Significa óleo. Todos eles são derivados dos alcanos, que são nossos principais, né? E, assim como os alcanos, eles possuem uma fórmula geral. Essa fórmula geral é um pouquinho diferente, tá? A fórmula geral dos alcenos, ela é essa daqui, ó. CnH2n. CnH2n. Por que, professor, que é CnH2n? Justamente porque aqui nós temos o quê? Ligações duplas. Temos ligações duplas. E essas duplas estão entre carbonos, não esquece, tá? Entre carbonos. Então, naquela definição que nós vimos de cadeias carbônicas, se nós tivermos pelo menos uma dupla, nós vamos ter aí a relação de uma cadeia insaturada. Vocês lembram disso, não lembram? Então, se ele tem essa questão de ter ligação dupla, então nós vamos classificar como sendo alceno. Não é isso? Ó, nesse caso, não esqueçam. Todos que começam com al, alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, todos eles são cadeias abertas.
Eu vou falar de todos, inclusive das cadeias fechadas, tá? Então, prosseguindo, tem ligações simples entre os carbonos, assim como os alcanos, são o quê? São apolares, não é isso? São apolares. Consequentemente, tem baixa densidade por ter a polaridade baixa, não é isso? Ó? Então, baixa densidade, isso daí são características de cada um, tá ok? Vou passando aqui para a gente poder fazer exemplos, né? Vamos lá, vamos ver um exemplo aqui. A gente vai dar o nome e depois vai calcular a forma molecular. Eu vou colocar isso daqui, ó. CH2. Não é, aqui é um CH. Vou apagar aqui esse hidrogênio, pronto. Vou continuar aqui, ó. CH2, CH2, CH3. Aqui eu quero a nomenclatura, vamos lá. Quantos carbonos nós temos nessa cadeia aí, gente? Qual é o prefixo? Contem comigo, me ajudem. 4. 4 carbonos, tem certeza? 1, 2, 3, 4, 5. São 5 carbonos. Ah, começa no Aqui, né, ó. São 5 carbonos. Isaac Santana, meu amigo. Então, ó, pente. Pente. Não bota penta, não. Pente, tá? Pente. Só o radicalzinho, pente. Olha as ligações aqui, ó. Eu tenho ligações simples, mas eu tenho essa, que é o quê? Dupla. Se eu tiver pelo menos uma dupla, eu já vou classificar como sendo o quê? Um alceno. Deixa eu falar outra coisinha. Se vocês verem isso dessa expressãozinha, alqueno. Alqueno é o mesmo de alceno. É o mesmo, é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Ah, represente o alqueno. Ele não é raro, não, tá? Tá falando correto, é o alceno, ok? Então, pente, 5 carbonos. A interação que vai dominar é essa, é a dupla. Então, eu tenho en, não é, ó? Eu vou ter o en aqui, ó. E eu só tenho carbonos e hidrogênios na cadeia. Então, eu vou terminar com... Quero ouvir. Ó. Isso. Esse O é de hidrocarboneto. Então, vamos separar aí, professor. Vamos separar para quem está ainda meio perdido. Ó, pente. O pente aqui é o prefixo. Pente é o prefixo. En é o quê? É o infixo. Não é isso? Ó? E O. O O é o sufixo que representa aí o hidrocarboneto. Simples assim. Professor, e agora a forma molecular? Como é que vai ser? Ora, se eu classifiquei como sendo um alceno, a fórmula que eu vou usar é o CnH2n. Da mesma maneira, o N é a quantidade de carbonos, né? Ó, eu vou ler quantos carbonos tem. São 5, não é? Então vai ficar assim, C5, o hidrogênio tem 2 vezes 5, não é? Ó, então aqui é 10. Então a forma molecular vai ser C5H10. Justamente porque você está vendo que esses carbonos perderam 2 hidrogênios, né? Eles perdem 2 hidrogênios por formarem uma ligação dupla, e nós temos aí a relação de um alceno. Até aí tudo bem, gente? Até aí tudo bem? De boa? Tranquilo? Posso prosseguir? Certo. Então vamos fazer uma coisinha. Eu vou adiantar uma coisinha aqui para vocês. Quero que vocês observem isso daqui, ó. Vou botar uma observação. É a chamada numeração da cadeia. Numeração da cadeia. Como é que a gente vai conseguir numerar a cadeia quando a cadeia tem insaturação? O que vem a ser insaturação? Quem lembra? Quando eu tenho dupla. Há mais de uma ligação entre os carbonos. Isso, eu tenho dupla ou tripla, né? Uhum. Então, vamos imaginar que eu tenha fornecido para vocês uma cadeia mais ou menos assim.
Vou colocar ela mesmo na forma de carbonos, para vocês, vai ficar mais visível a vocês. Vou fazer aqui, ó. CH2, CH, CH2. Vou fazer isso daqui, ó. CH3. Se eu fosse representar o nome dessa molécula, sabe como é que ela ficaria? Ficaria uma coisa assim, ó. Não se espantem agora, tá? Só observem. Quantos carbonos nós temos aqui, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é? Qual é o prefixo aqui? Qual é? Se são 6, qual é o prefixo? X. É isso aí. Agora, o infixo é que vem em... Isso! Lindo, 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 lindo. Parabéns. Só que eu preciso ressaltar uma coisinha. Para eu definir o Ni, né, que é o X aqui, ó, botar o X, eu tenho que numerar os carbonos. E como é que eu vou numerar, professor? É pela direita ou pela esquerda? Porque eu estou vendo aí insaturações, né? Como é que eu vou numerar? A regra diz o seguinte, gente, ó, da numeração da cadeia. Se vocês quiserem anotar, anotem. Vou botar bem aqui, ó, regra. Essa regra é da numeração. Então, nós temos prioridades. Então, quem tem prioridade? Quem tem prioridade na cadeia? Começa assim, ó. A regra é essa. Prioridade, grupo funcional. Se você vê na cadeia um ácido carboxílico, se você vê aí um álcool, se você vê aí um aldeído, que eu vou mostrar todos para vocês. Não se preocupe. Vou mostrar passo a passo. Eu vou trabalhar todos eles com vocês. Olhou na cadeia e viu um grupo funcional? Então, você vai começar a contar os carbonos o mais próximo possível desse grupo. Aí vai na sequência, ó. Depois disso, é insaturação. Se você tiver dupla ou tripla, você vai começar a contar o mais próximo deles. E depois as ramificações, vocês vão entender o que é. Eu vou adiantar isso daqui porque é importante. Nessas insaturações, a dupla, veja só, a dupla ligação, ela tem prioridade em relação à tripla. Então, vocês vão entender por que eu estou falando isso. Se eu for numerar agora a cadeia, ó, tá vendo, ó? A dupla ligação tem prioridade em relação à tripla. E ela se enquadra aqui, ó, nas insaturações, né? Então, veja, eu vou começar a contar aqui, ó. Esse carbono é o carbono 1. Esse é o carbono 2. Esse é o carbono 3. Esse vai ser o carbono 4. Esse vai ser o carbono 5. E esse vai ser o carbono 6. Veja como é que vai ficar o nome, ó. X, eu botei aqui o prefixo X. Vamos voltar para o preto. Botei o prefixo X. Vou colocar um hífen agora, porque eu vou indicar, é o infixo. Eu vou indicar onde começa a dupla ligação e onde começa a tripla ligação. Repetindo, eu vou indicar onde começa a dupla ligação, porque ela tem prioridade em relação à tripla, e onde começa a tripla ligação. Eu não posso colocar diretamente o enin, eu não posso colocar diretamente, tá? Eu vou ter que indicar. Eu sou obrigado a indicar, e não sou eu que estou dizendo isso, não. É a IUPAC que manda. Lá no Enem, vocês se deparam com essa situação. Então, eu já estou preparando vocês para o Enem. Eu estou botando a química orgânica com todo carinho e todo mastigadinho para vocês. Então, veja, aqui vai ficar assim, ó. Um em, até colocar aqui em letras garrafais. 4 in. Um em, 4 in. E aí eu termino com o O de hidrocarboneto, porque eu não estou vendo outros elementos que não sejam carbonos e hidrogênios. Então, o nome vai ficar assim, ó. X1N4-ino. X
um em, 4 ino. Se você colocar do jeito que você colocou, hexenino, eu não consigo dizer onde está a dupla e onde está a tripla. Se eu fizesse o processo contrário na prova para vocês, colocasse o nome hexenino e pedisse para que você fizesse a fórmula estrutural da molécula, você ia se perder na hora de colocar a dupla ou a tripla. Na hora de colocar a dupla ou a tripla, você não saberia em qual dos carbonos você ia colocar. Então, quando você é cirúrgico, quando você mostra onde você vai iniciar a dupla e a tripla, aí você não erra a questão e você passa para a medicina e chama o professor George para a festa. É isso aí que eu quero que vocês fiquem ligados, tá? Principalmente nessa parte de cadeias de hidrocarbonetos. Tudo bem? Ok? Vou te chamar nada, rapaz, que é isso, rapaz? Me chame, rapaz. Mas eu pulo o muro. Mas, rapaz, não tem nem para onde. Quando eu falei de alcenos e alcinos, eu vou logo para um exemplo, né? Aqui, ó. Opa, página 80. Página 80, crianças. Eu vou, mas, rapaz, eu sou seu parceiro, vou na hora. E digo para você o seguinte, eu comprei uma Tupperware grande, que a câmera não dá para mostrar, é grande mesmo. E cabe coisa, viu? Escreva no seu caderninho a fórmula estrutural. Resolvi chamar... só levar presente. Ah, é só para levar presente, né, Eduardo? Tá certo. Vou levar a camisa do Palmeiras para ti. Escreva em seu caderno as fórmulas estruturais e moleculares dos seguintes alquenos. Olha aí, ó. Olha como eles brincam com a gente, ó. Falou de alqueno, o aluno vai dizer, meu Deus, o que é alqueno? O professor Jorge não falou de alqueno. Gente, alquenos são os alcenos, tá? São os alcenos. Então, tem que ter dupla ligação. Então, ó o propeno, vou colocar bem aqui, ó. Letra A. Propeno. Prop é o que, gente? 3 carbonos, perdão. Qual é a ligação aqui? Qual é a ligação? É uma dupla, não é? Ó? E vai terminar com O, que significa que é um hidrocarboneto. Então, vamos fazer a estrutura. Se são 3 carbonos, eu posso fazer assim, ó. Perdão. CH2, ó. Porque ó, eu tenho uma dupla ligação, cuidado. Vou colocar uma dupla bem aqui, ó. Ele não está me indicando aonde, vou colocar aqui. Eu vou ter um CHA. Não esquece que o carbono só faz 4 ligações. Por isso que eu coloquei a dupla ligação. É sinal de que eu perdi hidrogênios, né? Houve a perca de hidrogênios aí. Então, essa é a estrutura do propeno. Gente, esse gás aí, inclusive, não sei se vocês lembram, eu, pelo menos, eu sou um pouco mais velho que vocês, só um ano mais velho, mas sou. A mãe da gente, quando comprava frutas e botava para amadurecer, agora a garganta ficou seca. Ela amarrava numa sacola e deixava no armário por algum tempo, né? 2, 3, 4 dias. Depois você notava que as frutas estavam maduras. Essas frutas, elas têm um gás do amadurecimento, que inclusive você deve ter visto isso com o professor Jean no ano passado. É o chamado gás etileno. O gás etileno, crianças, é hidrocarboneto, é química orgânica pura. Tá ok? Então, tá relacionado com essa estrutura aí de alquenos. Na letra B, bora ver a letra B aqui. Perdão mais uma vez. Pente 1-eno. Pente, quantos carbonos eu tenho? Quantos carbonos eu tenho? Pente, me diga aí, quero ouvir. Participação, 5. gente. 5. É isso, Isaac. 5 carbonos. 5 carbonos. Qual o tipo de ligação que eu tenho nele? Qual? Aqui, ó. Não é isso, ó? Eu tenho que significa dizer que eu tenho uma dupla. E qual é a posição que começa esse en? Qual é a posição, gente? E qual carbono vai iniciar? E qual carbono inicia essa dupla? No carbono 1. Onde é que eu vejo isso, professor? Olha aqui, ó. Ó, o 1 bem aqui representado no nome. Eu vejo ali. Então, quando eu vou para a estrutura, e o óxido de hidrocarboneto, né?
Não posso esquecer de representar o óxido de hidrocarboneto. Quando eu vou para a estrutura, vamos fazer, é no carbono 1. Do jeito que eu coloquei aqui, ó, veja que é carbono 1, ó. 1, 2, 3. Então vai ser muito parecido com aquela lá, ó, né, ó. CH2, a duplazinha aqui, ó. CH, não esquece que o carbono só faz 4 ligações. E são o quê? São 5 carbonos. Então, 1, 2, 3, 4. O último aqui para fechar, um CH3. E está aí representado a estrutura da letra B. Como é que seria da letra C? Para a gente parar nossa aula aqui por hoje. Como é que seria da letra C? A da letra C é o quê? X. Também nós temos agora a quantidade de 6 carbonos, não é? Onde é que inicia a dupla ligação, gente? No carbono 2. Então, o N, que representa a dupla, ele está no carbono 2, né? Ó, ele está no carbono 2. Então, o carbono 2 vai iniciar. E não posso esquecer do O de hidrocarboneto. Então, na estrutura dele vai ficar assim. CH2, não, CH3, CH, porque é no carbono 2, né? A duplazinha aqui, ó. CH de novo, lembrando que o carbono só faz 4 ligações. CH2, deixa eu ver quantos tem. 1, 2, 3, 4, 5. CH2 e termina aqui com CH3. Vamos fazer a contagem da cadeia, ó. Carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6. Então, bique no carbono 2, começou a dupla, onde nós temos aqui a nomenclatura X2Eno. X2Eno. Crianças, atividade para casa. Conclua essa 80, tá? Conclua essa 80. E a 83, tá? Conclua 80 e a 83 também, tá? Tá ok? Eu espero que tenha me feito entender hoje, tá? É um assunto muito bom, nós vamos trabalhar passo a passo, não vou correr demais, tá? Esse material bem aqui, essa aula, eu vou colocar no sala de aula. E não esqueçam, utilizem o nosso e-mail, por favor. Utilize o nosso e-mail. Qual é o novo e-mail, professor? Bota aí no chat, por favor. Vou colocar no chat de novo, ó. Atividades